caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida. Você sabe que eu sou o professor Nilson Luiz e você sabe também que aqui a gente trabalha a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. E você não tem dúvida nenhuma que nós estamos no desenvolvimento de uma série de vídeos afins, chamado o quê, pessoal? Chamado o quê mesmo? Tomada de decisão, não é isso? Hoje, dentro dessa série, o nosso assunto é armadilhas e vieses comportamentais. Esse é o nosso assunto de hoje, tá certo? Mas antes de entrar nas armadilhas aí da tomada de decisão, eu preciso reativar com você o quê? Aquele convite, caso você não tenha feito sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Faça a sua inscrição, não vai demorar nem um segundo clicar lá no inscrever-se, não é isso? Inscrever-se, você vai passar a ser inscrito, você vai acionar o sininho para receber as notificações, ou seja, você será avisado de todas as vezes que a gente fizer um upload de um novo conteúdo aqui no canal, e você deixa o like para dizer ao YouTube que esse vídeo é relevante, que é importante que o YouTube faça a sugestão desse vídeo para mais outros telespectadores que ainda não conhecem o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Então, durante essa série de tomada de decisão, nós já falamos de muitos assuntos, né? Todos eles que influenciam em decidir de maneira adequada, né? Influenciam em decidir de forma que nos afaste do acidente. É importante a gente falar que, por mais que o assunto tomada de decisão seja focado na decisão do piloto, nessa nossa série aqui, nós temos um ponto de vista diferente. A gente estende, né? A gente estende esse ponto de vista para os mecânicos, para os controladores de tráfego, comissários, todos os envolvidos com a atividade aérea. Então, muitas das vezes aqui a gente vai falar o piloto, mas você, como mecânico, vai se incluir nessa situação. Você, como controlador de tráfego, vai se incluir nessa situação. Você, como especialista na área de proteção ao voo, vai se incluir nessa opção. Você, da área de SGSO, não é isso, de safety, você também vai se incluir nessa situação. Até mesmo você na área de security, né? Ao tomar uma decisão importante no momento de crise, que decisão você vai tomar? Você vai levar em consideração todos esses conteúdos que nós estamos desenvolvendo aqui na série do professor Nilson Luiz, tomada de decisão. E se você não conhecia ainda o professor Nilson Luiz, está conhecendo agora, e não é pelo YouTube, é pelo Instagram, pelo Twitter, que se chama X, pelo LinkedIn, pelo Getter, ou até pelo TikTok. O que é que você deve fazer? Você deve dar seu like, seu gostei nessa plataforma aí que você está assistindo, não é isso? Mas nem por isso você vai deixar de entrar lá no YouTube e digitar professor Nilson Luiz. Você vai achar esse professor aqui que vos fala e vai fazer toda aquela sequência. Você vai se inscrever, você vai deixar o like e você vai acionar o sininho e vai passar a ser nosso espectador assíduo. Tá claro? Então, vamos aí para as armadilhas e vieses comportamentais que podem impactar na tomada de decisão aí no exercício da atividade aérea, independente do ramo que você pertença, tá bom? Muitas das vezes a gente vai falar do piloto, mas você se coloca aí na posição do piloto ou na sua posição que você executa, entendendo que essa teoria, que todos esses modelos que a gente está desenvolvendo aqui também servem para as suas decisões. Tá claro, meu amigo? Então vamos lá, né? Existem algumas armadilhas, tá? E preconceituações comportamentais capazes de distorcer o processo de tomada de decisão. Os pilotos devem estar cientes destas armadilhas e tomar medidas para não serem envolvidos por elas. Isso que é importante, né? A decisão tem que ser tomada de forma assertiva. Se não foi a melhor decisão, foi a decisão que a bagagem daquele tripulante, que o treinamento que aquele tripulante recebeu, pôde oferecer. Tá certo? Então, vamos aí para a enumeração das armadilhas e vieses comportamentais. 1. Pressão dos colegas. Isso é muito fácil de entender, né?
Ao invés de examinar a situação de maneira objetiva, isenta, a solução oferecida pelos colegas é aceita sem maiores avaliações, mesmo quando essa opção não leva à solução em questão. Então, você está num grupo lá de mecânicos, num grupo de pilotos, num grupo de controladores, e nós estamos aí debatendo ou até vivendo uma situação, e, se fosse eu, fazia assim. Isso aí se faz assim, né? E você simplesmente embarca na opção dos colegas sem uma mera avaliação. Então, isso é a pressão do grupo, a pressão dos colegas. A pressão dos colegas é uma armadilha, né? Que pode influenciar na sua tomada de decisão. Na verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar a decisão de maneira objetiva e isenta de pressão. Tá claro? 2. Viés de confirmação. Como é que é isso? É a tendência de procurar ou interpretar as informações de uma forma que confirme os próprios conceitos que você já tem pré-estabelecido de maneira individual, né? Então, você decide confirmando aquilo que você já entende como fato. Nesse caso, a contra-evidência não é considerada ou é descartada sem análise. O termo tecnicamente usado para caracterizar esse comportamento persistente é a fixação. Você tem uma fixação em um determinado tipo de decisão. E isso te impede de dar a oportunidade de outras opções. Você nem avalia as outras opções, porque você já direciona a sua decisão para aquilo que você já entende que é certo, que você decidiu lá atrás, antes de vivenciar aquela decisão. Quando, na verdade, você tem que fazer o quê? Dentro da sua realidade, da sua bagagem, da sua experiência e do seu treinamento, você fazer uma análise o quê? Uma análise criteriosa, uma análise isenta, não tentando confirmar aquilo que você já acredita como verdade. Tá claro? 3. Autoconfiança excessiva, isso é muito importante e encontro em várias das investigações de acidentes que eu já participei, né? A autoconfiança excessiva nada mais é que a tendência humana de ser mais confiante nas próprias habilidades, nas próprias competências e nas próprias capacidades do que deveria ser. Deixa comigo isso aí, tá comigo. Ih, rapaz, mas esse pouso aí é meio complicado. Não, tá comigo. Rapaz, como é que nós vamos trocar o pneu aqui? Não estamos com a ferramenta adequada. Tem que buscar isso lá na sede, né? Lá na outra filial lá da empresa. Não, cara, isso vai complicar. Daqui que chega a viatura para buscar a gente. Não, porque eu tenho aqui, eu consigo trocar esse pneu, não vai dar problema nenhum, não. Né? Então, a autoconfiança excessiva. Está comigo, né? Então, quando na verdade você deveria ter um pouco mais de humildade técnica. É claro que você é um profissional qualificado, porém, todo profissional qualificado precisa avaliar antes de tomar decisões. Não deve tomar decisões baseadas naquela batida no peito. Está comigo? Não deve ser assim. Tá claro? 4. Viés de aversão à perda. Acompanha aí, ó. É a forte tendência das pessoas de preferirem evitar perdas, né? O que ele entende por perda? Eu não quero perder. Então, ele tem uma tendência a evitar perdas. Nesse caso, mudar o plano significa, para essas pessoas, perder todo o esforço despendido. Isso explica porque, às vezes, é difícil mudar decisões, né? Então, por mais que a pessoa, às vezes, tenha tomado a decisão, mas não tenha colocado em prática ainda, e tenha visto ali uma outra opção, mas aquela decisão que ele tomou já gerou para ele, do ponto de vista dele, já gerou um desgaste, né? Um trabalho, seja físico, seja mental, que o fez decidir daquela maneira. E ele pretende continuar com aquela decisão em prática, mesmo imaginando que poderia ter uma outra opção melhor, né? A pessoa não entende que a mudança visaria a segurança, né? Ele só está focado, tá? Aquela visão de evitar perdas. E essa definição de perdas é muito questionável. Tá claro? Então, viés de aversão à perda foi a 4ª armadilha que a gente citou aqui. Vamos para a 5ª. Viés de ancoragem. O que você entende por ancoragem? Né? Prender. Né? A forte tendência de confiar excessivamente ou ancorar
ou concentrar a atenção em somente um ou alguns dos elementos da informação. O estudo do fator humano tem um termo técnico que chama isso de visão em túnel, onde você só consegue ver aquilo que você está acostumado a ver, aquilo que você está predisposto a ver. Você não está predisposto a questionamentos, né? Então você está preso àquilo que você sempre fez, da forma que você sempre fez, e no teu ponto de vista sempre deu certo. Então você está preso àquilo, você não está aberto a questionamentos para executar aquela tarefa de uma outra maneira. Talvez aquelas formas que você já executou durante anos tenham deixado brechas para dar acidente. Porém, não aconteceu com você. Aí você entende que são 100% seguras. Quando, na verdade, o estudo do fator humano, o estudo do fator operacional, o estudo do fator material, já aponta para outras alternativas que melhoram as condições de segurança. Porém, você está ancorado, você está preso àquela forma de agir de antes, tá claro? Então, esse foi o viés de ancoragem, tá claro? Sexta armadilha, complacência, muito citada em nossos vídeos, né? A complacência. A complacência ela é inimiga da segurança de voo, né? A complacência é um estado de autossatisfação com o próprio desempenho, pode ser visto dessa maneira, né? Somado a uma falta de consciência dos riscos potenciais, né? O camarada não tem a consciência situacional elevada o suficiente para entender que aquilo que ele está fazendo é arriscado. Ele entende que não é arriscado, né? É um sentimento de estar confortável com a situação, o que frequentemente resulta em falta de monitoramento. Eu tenho uma palestra tratando do acidente organizacional, que aconteceu, um acidente que aconteceu em São Pedro da Aldeia, alguns anos atrás, até um acidente antigo, mas de acordo com a empresa que eu sou convidado a atuar, eu coloco esse acidente, porque é um acidente que trata de pequenas coisas que geram um transtorno enorme, né? Se você quiser que a gente trate desse acidente, nos chama na sua empresa, que a gente pode fazer um bate-pronto rápido e comentar sobre isso daí. É de grande importância para empresas que atuam de manutenção e operação com aeronaves de asa rotativa, tá certo? Então, a complacência foi a sexta armadilha que a gente citou aqui, né? Agora vamos para a sétima. Disposição em agradar ao cliente, olha só, né? Por exemplo, completar uma etapa de voo, mesmo com a meteorologia degradada, né? Este viés pode se tornar muito perigoso quando se tratar de missões de busca e salvamento. É importante lembrar que, ao buscar realizar um salvamento, deve-se evitar gerar um novo acidente, né? Então, você está com faca na boca, vamos lá, tem um avião perdido, tem um navio que precisa ser encontrado, tem que encontrar esse pessoal, tem que encontrar, houve um acidente, tem que buscar onde é que estão os destroços do avião, onde é que estão as pessoas, aí a pessoa sai de qualquer maneira. Não, mantenha o quê? Mantenha o profissionalismo, se afaste do acidente, senão, na hora de fazer um resgate, você vai gerar um outro acidente, vai ter que acionar uma nova equipe para poder fazer o resgate do primeiro acidente e do segundo, tá certo? Então, a disposição em agradar o cliente, um grande exemplo é esse das missões de busca e salvamento. Além desse que eu já citei também, né? Você tem uma meteorologia ali desfavorável, degradada, você viu no METAR que tem uma tendência de mudança de tempo, um pouquinho antes do teu pouso, mas você vai acreditando que dá tempo de chegar, se fechar, você desce o flight level, você fica ciscando. Muitas das vezes pode dar certo, você pode ter sorte, e muitas das vezes, né, você pode não ter. Eu já atendi diversos acidentes, né, sobretudo nos aeródromos da Costa Verde, né, aeródromos estritamente visuais, onde o colega insistiu em pousar, né, em condições do quê? Em condições já de voo de instrumento, mas somente com regras de voo visual. Eu tenho vários a citar aqui, o do ministro Teresa Vasquez, né, Papo Romeu, Lima Mike, várias aeronaves que eu já atendi, né, nesse sentido, o mesmo tipo de situação, né, onde eu tenho uma meteorologia degradada, eu sei que não está adequado para ir, mas eu vou assim mesmo, né, porque eu quero agradar o cliente. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Né? E aí nós vamos para a oitava armadilha aqui do nosso vídeo de hoje.
assumir riscos para manter a pontualidade. Né? Aqui na nossa empresa, a pontualidade, nós primamos pela pontualidade. Tudo bem, você pode primar, você deve primar pela pontualidade, pode ser até um slogan para a tua empresa, desde que primar pela pontualidade não seja um risco à segurança. É isso aí? Né? São os casos onde o controle dos riscos envolvidos deveria sobrepujar as possibilidades de atraso. Né? Um bom exemplo fora da aviação, para ficar facílimo de entender, né? Um bom exemplo é atravessar uma rua com um sinal vermelho. A propensão de assumir o risco aumenta quando se está com pressa. Ou quando o risco em si, que é ser atropelado por um veículo, é individualmente considerado baixo. Se você entende que atravessar a rua com o sinal fechado para você é um risco baixo, você assume o risco. Né? E quanto mais atrasado você tiver, menor vai ser a sua capacidade de avaliação. Né? Quanto maior o intenso o tráfego naquela via, mais você está se expondo a ser atropelado. Né? Então, você tem que ter, a empresa pode primar pela pontualidade, tranquilo. Então, se você sentir que tem situações diferentes, o aeródromo está com algum problema lá, você altera o horário de partida. Né? Você muda o plano de voo. Você, em vez de ir para o teu aeródromo, você vai para o aeródromo alternativo. Enfim, você troca o aeródromo de destino com alternativo, né, no teu plano de voo. Mas, para isso, você tem que fazer o quê? Em vez de primar pela pontualidade de qualquer maneira, você tem que primar pela pontualidade dentro do quadradinho da segurança. Tá claro, meu amigo? Tranquilo? Então, de que nós falamos hoje? Nós falamos de armadilhas e vieses comportamentais. Não é isso? Quais são as armadilhas que nós citamos aqui? Pressão dos colegas, viés de confirmação, autoconfiança excessiva, viés de aversão à perda, viés de ancoragem, complacência, disposição em agradar ao cliente e assumir riscos para manter a pontualidade. Né? Teve alguma dúvida? Volta o vídeo. Né? E dessa série toda, teve alguma dúvida? Em cada um desses vídeos da nossa série, você está tem toda a liberdade de digitar lá nos comentários qualquer dúvida, sugestão, crítica, né? O que nós falamos então nessa série, meus amigos? Falamos a necessidade de decidir, né? Foi o primeiro vídeo da série. A necessidade de decidir, né? Nós falamos que a aviação não há possibilidade de não decidir ou de deixar para decidir depois. As decisões são compulsórias e elas nos afastam ou nos aproximam do acidente. Nós falamos também da tomada de decisão rápida, instantânea. Nós citamos que é necessário decidir sem as informações completas, não é isso aí? Né? E que só o treinamento proporciona decisões assertivas. Tá certo? Também falamos da tomada de decisão natural, aquela que é baseada na perspectiva pessoal, não é isso? Ela pode estar gerando resultados mais ou menos eficientes em função da bagagem profissional que o camarada tenha ou do treinamento que ele foi atribuído, tá certo? Falamos também da tomada de decisão segundo o FAA. Falamos que, segundo o FAA, a tomada de decisão tem um ponto de vista por parte do piloto. Nesse vídeo também, a gente citou o modelo 3P, falamos da lista de verificação CARE e falamos da lista de escolha TIM. Lembrou? Não lembrou? Volta no vídeo. É o quarto vídeo da série, tomada de decisão segundo o FAA. No quinto vídeo da série, nós falamos das condições contribuintes para o erro de decisão. Né? Você lembra quais foram as condições? Se não lembra, eu não vou repetir tudo não, mas eu vou citar aqui. Né? Falamos dos fatores situacionais, ambiguidade, falamos da percepção e gerenciamento do risco errôneos. Né? Falamos do conflito de objetivos e falamos também da carga de trabalho e estresse. Relembra, vai lá, revisa, assiste novamente o vídeo tomada de decisão 5, condições contribuintes para o erro de decisão. No vídeo 6, nós falamos de atitudes perigosas, né? Isso aí, falamos da anti-autoridade, falamos da impulsividade, falamos da invulnerabilidade, falamos do egocentrismo e falamos da resignação. Volta lá no vídeo, tomada de decisão 7, né? Tomada de decisão 6, desculpe, atitudes perigosas. E o vídeo de hoje foi tomada de decisão 7,
armadilhas e vieses comportamentais, que nós já passamos por eles e já citamos aqui as armadilhas ao término do vídeo. Tá certo? Dúvidas sobre esse ou sobre todos os vídeos aí da série Tomada de Decisão? Entre lá nos comentários, digita, o professor Nilson Luiz quer ouvir, quer tomar conhecimento da sua sugestão ou crítica. Eu preciso saber de que forma você está recebendo aqui o nosso conteúdo. Tá certo? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos para você, para cada um de vocês. Fiquem com Deus e continuem contando comigo. Até logo. Não esqueça o like. Até logo.